Sim ou não? Sim. Se eu falar na frase, se eu colocar aqui na frase, os meus 2 relógios são muito valiosos. Isso aqui é um exemplo de livro, tá? Muitos dos exemplos que eu dou para vocês são retirados de livros, ok? Vamos lá. Qual é a função morfológica de são? Verbo. Verbo. Ok. Qual é a função morfológica de relógio? Substantivo. Substantivo concreto. Ele não depende de mim para existir. Qual é a função morfológica de muito? Advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. E esse advérbio de intensidade está apontando para quem? Valorosos. Valoroso. É valorosos que eu botei? Valiosos. 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 Isso. Ok, não, mas beleza. Valiosos. Você sabe que o advérbio ele aponta somente para 3 pessoas, 3 nomes. Quais são os nomes que o advérbio aponta? Verbo, advérbio advérbio e adjetivo. Adjetivo. Agora, olha só sabendo disso. Só sabendo disso. Valiosos é verbo? Não. Não. Valiosos é um advérbio? Não. Não. Então, valiosos é o quê? Adjetivo. Adjetivo. Veja que só de você saber que o advérbio aponta para esses 3 caras, você conseguiria matar o valioso. Pô, ele não é um verbo. Poderia ficar na dúvida se ele é um advérbio ou um adjetivo. Mas se você não soubesse o que era adjetivo e você soubesse o que é o advérbio, para quem ele aponta, você já teria aí 50% de chance de acertar a questão. Então, valiosos é um adjetivo. É por isso que valiosos está no plural, que está acompanhando o substantivo. É por isso que verbo está no plural, está acompanhando o substantivo. O hoje. O que é o hoje? Artigo. Artigo o quê? Definido. Definido. Nós tivemos já essa aula, tá? Artigo definido. Meus. Nós ainda não falamos de meus, mas o que é o meus? Pronome possessivo. Pronome possessivo. Ok. Beleza. E o 2, galera? O que é o 2? Numeral. Numeral, pô. Nós acabamos de ver aqui embaixo. Numeral. Ele está dizendo o quê? Quantidade. Ele está dizendo quantidade. Então não tem como você errar. O que nós fizemos aqui foi analisar morfologicamente cada frase. Agora, eu poderia analisá-la sintaticamente. O que são muito valiosos? Os meus 2 relógios. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Seria relógios, porque é o quê? É o meu substantivo. Então aqui é o núcleo do sujeito. É sujeito simples. Ok. Qual é a função morfológica? Qual é a função sintática de hoje? Hoje é adjunta de nominal. Adjunta de nominal. ADN. Galera, já falei para vocês. Tudo que acompanha o núcleo do sujeito, ele vai ser o adjunta de nominal. Olha aqui, olha como é que eu estou falando a verdade. Os relógios são muito valiosos. Meus relógios são muito valiosos. 2 relógios são muito valiosos. Veja que todos eles estão sempre apontando para o substantivo. Tanto que eu não preciso, basicamente, só com os relógios eu já faço uma frase. Meus relógios eu já faço uma frase. 2 relógios eu já faço uma frase. Por quê? Porque esses caras compõem a classe nominal. E dentro da classe nominal eu tenho o meu coração, o que vai oxigenar tudo ali, o meu pulmão, que vai mandar o ar para o cérebro. Então esse é quem? Esse é o substantivo.
tudo que acompanha um substantivo, seja adjetivo, seja numeral, seja pronome, seja artigo, na sintaxe, eles vão se chamar ADN. Na sintaxe, eles vão se chamar ADN, o numeral, o pronome possessivo é ADN e o numeral é ADN. Olha aí. Olha como é que a morfologia me ajuda. Artigo, pronome, numeral, que acompanha substantivo, é adjunta de nominal. Porque ele está junto de um nome. Qual o nome? Relógio, substantivo. Agora, são continua sendo o verbo. Qual o tipo de verbo? Qual o tipo de verbo, pessoal? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação? Verbo de ligação. Ligação. Verbo de ligação. Verbo de ligação. Como é que eu sei que é verbo de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar. Todos os derivados do verbo ser, que é o é acentuado, o são, eles são derivados do verbo ser. Esses caras são sempre verbos de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho que ter um cara. É obrigatório. Quem é esse cara? O predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Obrigatoriamente. E esse predicativo do sujeito, ele é um cara da morfologia. Qual é esse cara da morfologia? O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, eles são um cara na morfologia. Eu falei, todas as vezes que vocês tiverem esse cara, se tiver depois do verbo, é uma coisa, e se tiver antes do verbo, é adjunta de nominal. Quem era esse cara que eu falava? E aí, galera, chuta pelo menos, pô. É o predicado? Não, predicado do sujeito é o que a gente já está falando. Fala Eu quero de novo, saber senhor, não entendi. Faz a pergunta de o novo. predicativo do sujeito. Para eu achar o predicativo do sujeito, basta eu saber quem ele é na morfologia. Ele é o quê? Ele é substantivo? Quem ele é na morfologia, o predicativo do sujeito? Adjetivo? Adjetivo. É o adjetivo, pô. É o adjetivo. Toda vez que eu tiver um adjetivo depois do verbo, ou ele vai ser predicativo do sujeito, ou ele vai ser predicativo do objeto. Qual é o adjetivo que eu tenho depois do verbo aqui nessa frase? O valiosos. O valiosos. Então, valiosos é o predicativo do sujeito. Por que ele é o predicativo do sujeito? Porque ele está apontando para o relógio. Veja que ele está apontando para o relógio. Então, é um adjetivo apontando para o sujeito. E o adjetivo que aponta para o sujeito, ele é predicativo do sujeito. E o muito, você já sabe, é um adjunto adverbial de intensidade. Só vai mudar que vai entrar o adjunto. Adjunto adverbial de intensidade. Analisamos morfologicamente e analisamos sintaticamente. Completa a frase, linda, perfeita. Agora, para o 10 agora. Eu quero saber aqui se essa frase qual é o tipo de predicado agora? Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Qual é o tipo de predicado? É o nominal. Não. Predicado nominal. Se eu tenho um verbo de ligação, mas predicativo do sujeito, ou predicativo do sujeito aqui, se eu tenho um verbo de ligação, galera, mas predicativo do sujeito, é predicado nominal. Então, o tipo de predicado é predicado nominal. Tudo que nós vimos até agora. Veja que eu fui lá na primeira aula, achar o sujeito, ver que eu passei por tudo aqui. Até a aula de agora, até falar do numeral. Só misturei a sintaxe com a morfologia. Para vocês verem como é que é importante você saber. E também para a gente relembrar